Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus. Deu uma engasgada aqui. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional será Consolado nas promessas. Bom, vamos entender aqui o contexto pelo qual nós vamos nos utilizar para meditar aí nessa grande palavra de Deus, essa grande promessa de Deus, né, para as nossas vidas. O contexto é, obviamente, o livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias 33 e também 34. Dentro da nossa maratona bíblica, hoje também está o Salmo 119, só que eu quero confessar aqui que eu não consegui ler o Salmo 119 todo, exatamente por causa do nosso tempo aqui. Para entrar aqui no tempo certinho com vocês, eu tive que parar o Salmo 119, que é simplesmente brilhante, um manifesto em defesa da palavra de Deus, um manifesto em defesa de Jesus e também, obviamente, da Bíblia, do nosso manual de fé e conduta, que é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho e lâmpada para a nossa vida. Não sei se inverti aqui a ordem, mas enfim, de qualquer forma, Salmo 119 é esse salmo. Bom, voltando aqui a Jeremias, Jeremias está finalizando a chamada primeira parte da sua profecia. Jeremias escreveu, ou seus escritos estão concentrados em quase toda a sua vida, e nem sempre, né, ou se reuniu ali todos os seus escritos, então nem sempre esses escritos respeitaram tempo, prazo, às vezes demorou anos para ser completada uma parte. O ponto é que essa primeira parte ela finaliza então aqui no capítulo de número 34, é o último capítulo dessa primeira parte, que é basicamente as exortações do profeta contra a nação de Judá. Então o que a gente percebe ao ler essa primeira parte aqui do profeta é exatamente o fato de que ele traz um profundo ensino sobre desviar-se do Senhor, ele traz um profundo ensino sobre deixar a lei de Deus, desobedecer a lei de Deus, e ele traz várias exortações nesse sentido. Porém, depois dessas longas exortações, nós falamos sobre elas aí já durante os últimos dias, as últimas semanas, agora a profecia vai oferecer doces consolações, ou seja, ele vai consolar o povo de Deus, ele vai consolar a nação de Israel, inclusive esses últimos capítulos aí, se eu não me engano, do 31 em diante, é considerado pelos eruditos como o livro das consolações. Por quê? Porque o profeta Jeremias se derrama em consolar o povo de Deus, colocar no silencioso, que senão vai fazer barulho e atrapalhar a gente. Então, o profeta vai se concentrar em consolar o povo de Deus, e é exatamente sobre isso que estamos falando. Ontem, nós começamos, falamos uma parte, o consolo de Deus. Inclusive, você pode ouvir aí, está disponível no YouTube, também aqui no Instagram. E hoje nós vamos falar então de consolado nas promessas. É fato de que nós vivemos dias que são dias difíceis, são dias desafiadores. Nós estamos vivendo na política, na economia, na saúde pública, nos nossos relacionamentos, dias em que literalmente as pessoas estão doentes e cansadas. Isso é resultado desses dias, que são dias que têm exigido muito de cada um de nós. E as respostas normalmente dadas para esses dias desafiadores e para dias difíceis, eles não têm surtido efeito. Então a política não tem conseguido consolar ou animar as pessoas, a economia muito menos, a carreira não tem suprido os efeitos que muitos gostariam. Existe já uma tendência entre grandes executivos do minimalismo, né? Ou seja, os grandes executivos estão deixando as suas vidas pomposas para viver uma vida simples. Que mais? O romance não está mais conseguindo entregar o que promete, e até mesmo a religião, ela tem falhado em consolar as pessoas, em ajudar as pessoas em dias que elas estão doentes e cansadas. Isso aí
é uma questão que basta uma pequena olhada que nós vamos ver exatamente isso. Ou talvez você me assistindo aqui nessa manhã, você fala, pastor, eu estou exatamente assim, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou inconsolado, exatamente diante desses desafios, desses dias difíceis. E, para piorar, nós temos um grande inimigo para esses dias. Por quê? Essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão cansadas, elas estão buscando ajuda no lugar errado. Elas estão buscando ajuda nas esperanças falsas. E a esperança falsa não produz consolo. A esperança falsa não produz consolo. Então, para piorar, para construir um cenário ainda pior, as pessoas não estão conseguindo encontrar consolo porque estão buscando consolo no lugar errado. Bom, diante de tudo isso, a minha expressão que eu tenho usado com muita frequência, o Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. Todas as grandes questões do homem são respondidas no Evangelho. E quando a gente fala de consolo, diante de todo esse quadro que eu acabei de pintar agora para você, quando nós falamos de consolo, o Evangelho oferece as bênçãos da nova aliança. Jeremias falou dessa nova aliança ontem, né? E a nova aliança ela é o consolo do povo de Deus. Nós nos consolamos no fato de que nós estamos em uma nova aliança com Deus, em um novo relacionamento, na aliança como segurança. Enfim, nós estamos em uma nova aliança, uma aliança inquebrável com o nosso Deus. Agora, Jeremias vai aprofundar nessas bênçãos, nas bênçãos desta aliança. Aonde que ele trabalha essas alianças, essas bênçãos da nova aliança, que é o consolo que ele oferece para o povo de Deus. O consolo do profeta Jeremias para o povo de Deus são as bênçãos da nova aliança. Ontem ele introduziu essas bênçãos e hoje ele vai aprofundar então nessas bênçãos. Onde ele vai falar? Versículo 15 e 16 do capítulo de número 33. Diz assim: naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa aliança. Aliás, desculpa. O Senhor é a nossa justiça. Então, o profeta vai destacar ou vai prometer, né, Deus, através do profeta, vai prometer 4 bênçãos da nova aliança para o seu povo. Agora, é importante nos lembrarmos que o que foi prometido para Judá foi entregue para a igreja. Aquilo que aqui é uma promessa, para nós é uma realidade. Talvez não uma realidade plena ainda, porque estamos aguardando a consumação de todas as coisas, mas já é uma realidade. O que foi prometido para Judá é uma realidade para a igreja. 4 bênçãos, então, aqui da nova aliança. Primeira bênção, renovo. O versículo 15, ponto A, diz assim: naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Jesus é a promessa de renovação de toda a criação. E isso é impressionante, por quê? Porque Jesus, ele é o primeiro de uma nova linhagem de pessoas que serão ressuscitadas, de pessoas que receberão de volta as suas vidas para viver aqui nessa terra. Porém, esse renovo que é escatológico, os salmos vão falar várias vezes das árvores batendo palmas. Por quê? E Romanos vai falar também sobre a ardente expectativa da criação para que se manifeste os filhos de Deus. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que a criação é como se ela estivesse aguardando para brotar. É como uma semente que está esperando para brotar. Então toda a beleza que nós vemos na criação, a beleza do sol, a beleza das plantas, enfim, das paisagens, toda essa beleza é uma semente ainda aguardando para brotar. Tudo isso vai brotar. Então, é óbvio que essa é uma promessa futura. Mas o que isso significa para mim e para você? Nós somos renovados na realidade
da renovação atual e futura. Como que o Senhor nos renova? Ele nos renova com essa promessa, dessa realidade que é futura, mas que também é atual. Todos nós já passamos pela experiência de ser renovados pelo Senhor, renovados nas forças, renovados na esperança. Quantas vezes você estava abatido, quantas vezes você estava cansado, e ao ler a palavra de Deus, e ao meditar na palavra de Deus, você foi profundamente renovado. Sabe o que é isso? Isso é exatamente resultado desta promessa, o renovo do Senhor. Jesus, ele é esse renovo, é a promessa de que Deus vai renovar toda a criação. Então, quando nós meditamos na vida de Jesus, quando nós meditamos em sua obra, em suas palavras, em suas ações, nós somos renovados. Quem não é renovado ao meditar no fato de que ele convidou todos, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quem não se renova nessa verdade? Quem não se renova na verdade de que nós não precisamos nos preocupar com o futuro, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso renova o nosso interior, isso renova as nossas esperanças. Então, primeira bênção da aliança, renovo. Segunda bênção da aliança aqui nesse texto, modelo. Versículo 15, parte B, fala assim: ele fará o que é justo e certo na terra. O que nós temos de promessa nessa palavra? Jesus, ele estabelece um modelo para seguir. Jesus, ele não é só o nosso Salvador, ele também é um ponto de referência. Nós nos perdemos porque nós deixamos de olhar para Deus como referência do conhecimento do bem e do mal e buscamos esse conhecimento do bem e do mal fora de Deus. E ao buscar esse conhecimento do bem e do mal fora de Deus, isso nos tirou a nossa referência. Pensa aí talvez numa bússola que não aponta para o norte. Uma bússola que não aponta para o norte, ela vai ficar perdida. Ela fica sem direção. Assim era o homem antes de Jesus. Por isso que Deus ele foi colocando marcos para a nação de Israel apontar. Por exemplo, e esses marcos eles não eram por acaso. Eles tinham um objetivo. Por exemplo, o Templo de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém. Todos esses eram marcos, referências que Deus colocava para a nação de Israel olhar e perceber exatamente o que Deus estava fazendo. Só que em Jesus nós temos um novo marco, uma nova referência. Deus coloca Jesus para servir de referência para mim e para você. Agora, qual é a aplicação disso? Lembre-se da forma como Deus cuidou de Jesus no meio da tribulação. Lembre-se como Deus cuidou de Jesus nos dias mais duros e difíceis dele. Jesus ele encontrou consolo aonde? Quando ele estava inconsolado lá, poucas horas da sua crucificação. Aonde Jesus encontrou consolo quando todos os seus amigos e seguidores o abandonaram. Onde Jesus encontrou consolo no meio da tempestade. Ele encontrou consolo em Deus, porque Deus estava cuidando dele no meio da tempestade. Essa é a nossa referência. Jesus não é só uma referência moral e ética, ele também é uma referência do cuidado de Deus para com o seu povo. Então, o que o texto diz aqui, ele fará o que é justo e certo na terra, mostrando exatamente que ele é esta referência, e nós podemos nos referenciar nele, e essa é uma grande bênção da aliança. Então, em primeiro lugar, a primeira bênção da aliança, renovo. Segunda bênção da aliança, modelo. Terceira bênção da aliança, segurança. Versículo 16, parte A. Diz assim: naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Jesus é a segurança do cumprimento das promessas de Deus. Nós podemos ficar seguros. Por quê? Porque em Jesus todas as promessas de Deus foram cumpridas. Então nós
podemos ficar seguros de que, se todas as promessas foram cumpridas até hoje, não existe dúvida de que as promessas futuras também se cumprirão. Por exemplo, Jesus disse que morreria, morreu. Jesus disse que ressuscitaria, ressuscitou. Qual é a dúvida de que ele voltará? Nenhuma. Todas as promessas feitas por Deus foram cumpridas. Todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas. Então, nós não podemos duvidar de que todas as promessas de Deus serão cumpridas. E nós sabemos disso. Agora, pare e pense por um instante diante de tudo isso que eu falei. Pare e pense por um minuto. Existe motivo para a sua insegurança? Existe realmente motivo para a nossa insegurança? Será que a nossa insegurança ela é fruto do quê? Já que nós temos segurança da promessa de Deus. Então a nossa insegurança ela é irracional. Ela não tem fundamento. Por que você e por que eu somos tão inseguros? Porque somos irracionais. Se fôssemos um pouco mais racionais, nós perceberíamos que a nossa insegurança não faz o mínimo sentido. Né? Então, a terceira bênção da aliança é segurança. Renovo, modelo, segurança e, em último lugar, para a gente finalizar aqui, identidade. Olha só o que diz o versículo 16.b. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. A identidade do povo é confundida com a identidade do próprio Deus. Deus é conhecido como Deus de justiça e a cidade será conhecida como Deus é nossa justiça. A identidade do povo de Deus e a identidade de Deus se fundem, tornando uma só. Atualmente se fala muito sobre identidade, sobre você descobrir o seu propósito, sobre você descobrir a sua identidade. Contudo, a proposta do Evangelho é um pouco diferente. A proposta do Evangelho não é tanto quem eu sou, mas quem ele é. A proposta do Evangelho não é revelar quem eu sou. A proposta do Evangelho é revelar quem ele é, de forma que a minha identidade se funda com a identidade dele. Que a minha identidade se torne quase que a identidade dele. Por isso que ele diz, quem quiser me seguir tem que tomar a minha, tem que tomar a minha cruz. Tem que tomar a cruz para seguir-me. Deixa eu refazer isso aqui que não ficou bom não, né? Quem quiser me seguir vai ter que tomar a sua cruz. Por quê? Porque ele está falando, você vai ter que aderir à minha própria identidade. Aquilo que eu fiz, você vai ter que fazer também. Então, a identidade não é tanto quanto eu sou, mas o quanto ele é. Então, essas são as 4 bênçãos da aliança que Jeremias destacou para consolar o povo de Deus em meio à tribulação. Renovo, em primeiro lugar, modelo, segurança e identidade. Então, que essas 4 bênçãos da aliança possam consolar o nosso coração. Por quê? E aqui é a moral da história para a gente concluir. O nosso consolo está em meditar nas gloriosas promessas de Deus em sua palavra. Como eu disse no início, nós temos vivido dias difíceis e desafiadores. E muitas vezes essa dificuldade ela é exacerbada porque buscamos consolo no lugar errado, nas esperanças falsas. A moral da história é que hoje a conclusão é: medite nas promessas de Deus, porque aí você vai encontrar consolo. Medite na palavra de Deus, porque aí você vai encontrar consolo. Tá bom? Bom, então é isso, né? Deixa só eu fazer aqui uma aplicação para nós orarmos e encerrarmos então o nosso devocional de hoje. Qual é a aplicação a partir disso? Muito simples. Acabamos de falar de algumas bênçãos aqui da aliança. Então, se você está passando por um momento difícil, ou se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, console essa pessoa com as bênçãos da aliança. Se você está enfrentando um momento difícil, se console com as bênçãos da aliança. Console-se com as bênçãos da palavra de Deus, as promessas de Deus para o seu povo. Promessas essas que são eternas e que certamente se cumprirão na minha vida e na sua vida também. Tá bom, pessoal?
Então tá bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor que nós falamos. Como eu gosto de fazer toda sexta-feira, eu gosto de encerrar o nosso devocional na semana orando a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso para colocarmos aqui todo esse momento na presença do Senhor. Vamos orar? Se você puder, então, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um último aviso para vocês. No próximo domingo, nós vamos ter o nosso Navion, culto de celebração da Igreja Nave. E eu vou falar sobre dons espirituais. Olha, dentro da exposição da carta de Paulo aos Coríntios, que é o que nós vamos fazer no domingo, esse é o clímax. É quando Paulo fala sobre os dons espirituais. Então eu quero te convidar, você que é membro da Igreja Nave, está me assistindo, você que é amigo, que quer ouvir uma palavra de Deus, no próximo domingo, às 10 da manhã, nós estaremos juntos para meditar nesta palavra de Deus, tá certo? Domingo às 10 na nossa querida Nave, sua igreja. Então é isso, nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe, uma excelente sexta-feira para todos e um excelente final de semana também, tá bom? Fiquem com Deus.